João, capítulo de número 14. Respondeu Jesus e disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Maravilhoso e eterno Pai, Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça e pelo privilégio de estarmos aqui reunidos para te adorar na beleza da tua santidade, para te render louvores, exaltando o teu santo nome e com o coração disposto a te prestar o nosso culto racional. Te louvamos pelo texto que foi lido, ó Deus, que em profundidade transmitiu o Senhor Jesus ao coração dos seus discípulos naquela época e aos nossos nessa noite. Te suplicamos a bênção, ó Deus, a dádiva de sermos iluminados pelo teu Espírito Santo, a fim de compreender aquilo que o Senhor deseja nos falar e que o alimento nessa noite preparado possa ser para nós, ó Deus, como um alimento espiritual sadio, que produza em nós consolo, exortação e edificação, pois é esse o propósito da tua palavra ao ser ministrada. Em o nome do teu Filho Jesus, amém e amém. Meus queridos, nós gostaríamos de pensar, quem viu nas redes sociais deve ter observado que nós temos um tema onde nós temos a intenção de falar qual a nossa maior necessidade, qual a sua maior necessidade hoje. Se perguntássemos nessa noite, descreva aí, faça uma relação, uma lista, com quais são as suas 10 maiores necessidades. Quais seriam as suas necessidades nessa noite? Qual seria a necessidade que você ia colocar como a necessidade número 1, a número 2? Qual seria a sua maior necessidade? É certo que todos nós, em algum momento da nossa vida, em alguma área da nossa vida, melhor dizendo, precisamos de alguma coisa. As orações servem, inclusive, como um escape, no sentido de nós nos derramarmos na presença de Deus e apresentar aquilo que nós necessitamos a Deus. E nas nossas orações nós apresentamos as diversas áreas da nossa vida. Nas orações nós apresentamos as questões financeiras, nós apresentamos as questões de saúde, nós apresentamos as questões de relacionamento, nós apresentamos as questões de temperamento, nós apresentamos os nossos traumas, as nossas mazelas ou a de outros, apresentamos as nossas nações, as nossas emoções, apresentamos a nossa igreja, apresentamos a nossa vida familiar, a vida dos nossos filhos, o casamento de um filho, enfim, a gente acaba apresentando de alguma maneira, nós elegemos uma ordem de fatores, de situações que nós entendemos como sendo prioridade na nossa vida. A faculdade, o trabalho, família, igreja, escola, as diversas tarefas do dia a dia, dentro ou fora do reino, que de alguma maneira você acaba elegendo como as suas prioridades. Algumas prioridades são banais, podem ser substituídas, na verdade, nós nos colocamos como uma prioridade, mas é aquela prioridade que pode ser descartada a qualquer momento. Mas existem algumas coisas que nós entendemos ser prioridade da nossa vida. Para algumas pessoas a prioridade certamente virá a questão familiar, a estrutura, o equilíbrio familiar é uma prioridade. É algo que eu entendo como uma necessidade minha para que eu possa me manter bem. Uma condição financeira, ter um equilíbrio financeiro é algo que eu necessito, é algo que eu almejo, é algo que eu tenho orado. Então essa talvez possa ser o seu argumento nessa noite, pode ser o seu sonho, o seu anelo, pode ser aquilo que você tem apresentado a Deus. Talvez a sua maior necessidade nessa noite seja uma questão da saúde. Você tem uma melhor condição de poder cuidar da sua saúde. Quem sabe adquirir um plano de saúde, ou adquirir um plano de saúde melhor, ou tentar encontrar num médico, na rede pública, um bom hospital, referência que possa nos ajudar. Em alguma área da nossa vida, nós elegemos algumas coisas que são necessárias para a nossa sobrevivência, para a nossa vivência e para a nossa saúde, seja ela física e seja ela emocional e também espiritual. Na igreja também tem algumas prioridades. Algumas pessoas colocam como prioridades e outras não. A vida é assim. Mas em todo local, nós elegemos as nossas prioridades. No trabalho, você tem as suas prioridades no trabalho. Quais são as prioridades que nós temos preciso no trabalho? Quais as prioridades que um professor, por exemplo, ele tem na função de professor dentro da escola? Então, ele tem as prioridades dele como professor. Um pedreiro também tem as prioridades dele como pedreiro. Um servente de pedreiro também tem as suas prioridades, tem as suas necessidades. Um engenheiro também, dentro da sua área de atuação, vai ter também as suas necessidades. Mas no dia a dia, de uma maneira geral, qual é a sua maior necessidade? Qual é aquilo que mais você sente falta?
qual aquilo que mais você tem buscado a presença de Deus e apresentado, e você entende como não uma coisa da rotina, não uma coisa do dia a dia, mas você entende como uma necessidade de fato. Quais são essas necessidades? Se pegasse essas 10 necessidades que você imagina aí, eu precisava disso, né? Precisava de dinheiro para pagar as minhas dívidas, eu precisava de um casamento, não vejo a hora de aparecer uma Rebeca, né? Ou não vejo a hora de aparecer um Isaac, né? Eu precisava de um equilíbrio financeiro, né? Parece que todos hoje, o devorador de Malaquias, tá todos eles lá em casa, né? Parece que abriram lá as pragas dos 10 mandamentos, os gafanhotos tá detonando tudo lá dentro dentro das minhas dispensas, né? Parece que caiu lá em casa justamente a praga do gafanhoto que caiu lá no Egito, resolveu caindo lá em casa, e toda a minha dispensa, todo o meu crédito, todo o meu saldo está indo-se embora por causa disso. Quais são as suas maiores prioridades hoje? Se você pegasse entre essas 10, quais são as 3 prioridades que você colocaria como isso de fato ser uma prioridade? Pastor, isso aí eu entendo como uma prioridade na minha vida. Não é algo irrelevante, não é algo que eu posso deixar para depois, mas eu entendo como prioridade na minha vida. Eu entendo como prioridade. Eu entendo como algo que eu não posso deixar para depois. Então, a questão da assistência financeira é uma prioridade para todos nós. É algo que nós não podemos, nós não imaginamos poder chegar em casa, abrir uma despensa e não ter alimento. Como é que um pai se sentiria se o filho desejasse alimento e não ter? A gente sabe que isso é uma realidade de muitas pessoas e, sem sombra de dúvida, a condição financeira é uma grande necessidade de toda a população de uma maneira geral. Parte dela não sofre, graças a Deus, mas é resultado e é uma preocupação constante que nós temos. Mas nessa noite nós gostaríamos de falar, meus queridos, das 3 principais necessidades que o ser humano tem. Das 3 principais necessidades que todo ser humano precisa enxergar primeiro como uma necessidade. Porque às vezes as pessoas não entendem como uma necessidade. Exemplo, cuidar da sua saúde é uma necessidade? Sim, claro que cuidar da minha saúde é uma questão de necessidade. Eu necessito cuidar da minha saúde, mas quantos se preocupam em cuidar da sua saúde? Quantos de nós somos negligentes na nossa alimentação, na questão da preparação física, temos uma vida ociosa, somos sedentários, Então tem uma série de questões que a gente entende como sendo uma necessidade, mas que a gente acaba colocando de lado. A gente acaba entendendo que ainda não é o tempo, E às vezes a gente acaba vivendo uma vida que não era. A gente deseja e entende que a saúde é uma prioridade, mas nós mesmos nós não estamos cuidando da saúde. É aquela pessoa que tem problema de pressão, mas não se preocupa com a pressão. É aquela pessoa que tem problema de glicose e não se preocupa com a glicose. É aquela pessoa que tem algumas comidas que lhe causam mal, mas ele não se preocupa com essas comidas que lhe causam um transtorno, porque de alguma forma acaba resolvendo. Então, na verdade, nessa noite nós gostaríamos de falar de 3 verdades que às vezes é possível as pessoas enxergarem como isso não é uma necessidade para mim. Eu entendo como uma necessidade para mim. Como aquela pessoa que tem uma vida totalmente desregrada e diz que está preocupado com a saúde. Ou aquela pessoa que até procura ter hábitos alimentares saudáveis, mas também, uma vez ou outra, e há aqueles que tentam viver uma vida totalmente saudável e ainda assim acabam adoecendo e padecendo. São coisas da vida. Mas nessa noite, meus queridos, nós gostaríamos de falar de necessidades que, independente de você enxergar elas como uma necessidade ou não, elas existem. Elas existem. Independente se o camarada for alguém que fuma bastante, que consome maços e maços de cigarro durante a semana, independente se ele acredita de que ele pode pegar um problema pulmonar, algum tipo de câncer, dos mais variados tipos de câncer, provocados por causa das substâncias que naquele cigarro vai ter, independente disso, talvez ele entenda como não sendo uma necessidade para ele parar de fumar. Talvez ele imagine que aquilo ali não é um problema. Aquilo ali, ele fica criado, ele relaxa a mente dele, deixa tranquilo e está de boa. E depois tem um SUS aí para arcar com prejuízo. Nossos impostos vão ajudar a resolver o problema que às vezes ele mesmo, o indivíduo mesmo, por causa da sua falta de sensibilidade, falta de sabedoria, com a sua própria vida, acabou acarretando para si uma enfermidade que poderia não estar ali se ele tivesse um hábito de maneira diferente, se ele se preocupasse
com as pessoas que estão ao seu redor e consigo mesmo. Então é possível que nessas três necessidades, essas três maiores necessidades do ser humano, é possível que talvez você que esteja me ouvindo, talvez você que esteja me assistindo, diga, não, eu não entendo que isso seja uma necessidade para mim. Necessidade para mim é ter uma conta gorda, ter um cartão de crédito ilimitado, né? É poder ir e vir, né? É não ter problema com saúde, é ter o melhor plano de saúde, é ter a melhor conta financeira, é ter estabilidade no casamento, é ter os filhos tudo resolvidos, né? Em todas as áreas da vida, né? Estão namorando tudo certinho, tudo bonitinho, né? Tudo do jeito que o Éden foi, tudo como o Éden foi criado, né? Então olha para os filhos, tudo bonitinho. Tudo modelo do Éden, né? Modelo de casal transmitido no Éden, bênção de Deus, todo mundo trabalhando, alguns fazendo cursinho, se preparando para entrar na faculdade, outros já na faculdade. Então, ó, que bênção, está resolvido, né? Então, mas nessa noite nós gostaríamos de falar das três necessidades que, queira você ou não, todos nós precisamos. Todos nós precisamos rever, talvez, quais sejam as nossas prioridades, para enxergar quais são as prioridades de Jesus. Porque Jesus, ele enxerga de uma maneira diferente da maneira que nós enxergamos. E isso não é novo, isso é bem antigo. Na verdade, no Antigo Testamento, lá em Isaías, se não me falha a memória, no capítulo 55, verso 8, se não me falha a memória, o texto vai nos dizer que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos e que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Então é possível que talvez na nossa ordem de prioridade, nós acabemos enumerando algumas prioridades que não são prioridades de Deus, que não encaixam na vontade de Deus para as nossas vidas. E é muito sábio e muito oportuno afirmar que não existe uma atitude mais bela do que nos submetermos à vontade de Deus para a nossa vida. Porque a vontade de Deus para a nossa vida, ela é sempre boa, perfeita e agradável. Então, se a minha prioridade, se na minha ordem de prioridade não está aquilo que é prioridade para Deus, quem precisa rever sou eu e não Deus. Sou eu quem preciso avaliar, sou eu quem preciso rever os meus pontos de vista, sou eu quem preciso avaliar e tentar, de alguma maneira, tomar posições, atitudes que possam me conduzir para o centro da vontade de Deus. Então, nessa noite, você teve a oportunidade de pensar, e talvez alguns conseguiram até passar os 10, outros talvez tenham ficado só nos 5, 7, né? Não desejou ir até os 10, mas enfim, todos nós temos algumas coisas que necessitamos. Talvez você não tenha conseguido numerar entre as 10 quais seriam as 3 principais. Ou talvez você, com muita sensibilidade, com muita rapidez, disse, eu já sei. As 3 coisas que eu mais necessito hoje, as minhas 3 maiores necessidades são nessa área, são as 3 maiores necessidades que eu tenho. Então, nessa noite nós vamos ver, meus queridos, as 3 necessidades que Jesus, ele fala para a sua igreja. 3 verdades que o Senhor fala para a sua igreja. E nós gostaríamos de aplicar de uma maneira bastante objetiva nessa noite, com a intenção de ser alimento para a nossa alma. Primeira verdade que eu encontro no texto que nós lemos. Mas, pastor, o senhor falou, deu toda essa introdução. O senhor leu apenas um versículo, versículo 6 do capítulo 14 do livro de João, onde o Senhor Jesus diz a Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O que é que tem a ver esse versículo com a minha maior necessidade? O que é que tem a ver esse versículo com a minha necessidade, com as minhas maiores necessidades? Então, a primeira verdade que nós conseguimos enxergar nesse texto, meus queridos, é que nós precisamos, e segundo Jesus, a nossa maior necessidade é de um caminho seguro para caminhar. Não existe nada mais terrível do que alguém estar no mundo sem rumo, sem direção. Você já teve a sensação, e acredito que talvez alguns já tenham tido, passado por alguns momentos na sua vida que perdem completamente o rumo, ficam totalmente desorientados. Há pessoas nesse momento que estão justamente assim, pessoas que não sabem para onde ir e a quem recorrer, porque não sabem que direção tomar. Existem pessoas que, por situações diversas na vida, perdem completamente o rumo, não sabem que direção tomar. São pessoas adultas, são pessoas inteligentes, às vezes formados, às vezes com uma capacidade intelectual fantástica, às vezes com o rosto marcado pelas cicatrizes do tempo, os cabelos grisalhos,
tanto dele, o caminhar mais manso, né, mais lento, mas ainda assim haverá situações na nossa vida que passamos por alguns impasses, que nós não sabemos que caminho tomar, que direção tomar. É possível que a vida nos conduza a passar por momentos em que venhamos a dizer: o que é que eu faço agora? Que caminho eu vou tomar? Eu não sei mais que atitude eu vou tomar. Eu não sei. E nesses momentos em que praticamente perdemos o rumo e a direção, tentamos encontrar um ou outro, que alguém de alguma maneira nos oriente. E aí vamos aos mais diversos lugares para tentar encontrar um caminho que possa resolver o meu problema. Talvez esse caminho possa ser uma boca de fumo. Talvez esse caminho possa ser o bar mais próximo da sua casa. Talvez esse caminho que você tenta na expectativa de resolver os seus problemas, de encontrar um caminho e uma direção, seja uma igreja evangélica mais próxima da sua casa ou qualquer outra igreja. Talvez, na ânsia de resolver o seu caminho, você tente procurar alguém que possa lhe falar acerca do futuro, alguém que possa jogar os búzios, alguém que possa ver de alguma maneira, né, como vai ser o seu futuro, como vai ser o dia da manhã, né, qual a roupa que você precisa estar vestido, para que de alguma maneira você possa tomar as suas decisões a partir desse caminho que possa ser apresentado. Mas é interessante porque qualquer caminho que você possa tomar, desses que eu citei, e de tantos outros que nós podemos tomar, ainda assim o fim deles lhe levaria a uma sensação de vazio, a uma sensação de tristeza, a uma sensação de que você não está plenamente realizado, que você não está completo. E nós precisamos olhar e observar muito bem o caminho que nós estamos percorrendo, porque esse caminho nos conduzirá a um local. Esse caminho que nós escolhemos para a nossa vida, ele nos conduzirá para um determinado ponto. E todos nós esperamos ser felizes no final. Todos nós esperamos sentir a sensação de realização no final. Ninguém está planejando a sua vida hoje, vivendo hoje, para amanhã se sentir um frustrado, um fracassado, um derrotado. É preciso ser muito louco para tentar, no presente, tomar as decisões conscientes para sepultar o seu futuro. Nós sepultamos o nosso futuro através das escolhas que nós tomamos no presente, muitas das quais são tomadas com uma visão equivocada, errada. Nós não compreendemos que aquelas escolhas, que aquele caminho vai gerar o que pode ocorrer no futuro. É por essa razão que Provérbios, no capítulo 14, verso de número 12, abre os nossos olhos, traz uma orientação muito séria a esse respeito do que há no nosso coração. Quando no capítulo de número, Provérbios, capítulo 14, verso de número 12, há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Então, há caminhos que para o homem parece ser bom, como algumas traduções dizem. Há caminho que para o homem parece ser bom, parece ser confortável, parece ser prazeroso. Mas o fim deles, o que é que vai ter no fim deles? Fracasso, tristeza, frustração, decepção, feridas. É assim o caminho. Então, qual é o caminho que nós estamos escolhendo hoje? Qual é as decisões que nós estamos tomando hoje? Com as nossas escolhas e o caminho que nós estamos levando, a vida que nós escolhemos para viver, onde ela vai nos levar? Se hoje nós fôssemos chamados à presença de Deus, como estaria a nossa vida? Qual é o meu caminho hoje? Se hoje formos chamados à presença de Deus, onde Ele vai nos encontrar? Em que caminho Ele vai nos encontrar? Eu preciso entender perfeitamente de que essa vida me levará para um determinado ponto e que esse ponto pode me levar para um lugar de bênção ou para um lugar de tristeza. Esse caminho que eu escolho pode me levar para destruição ou para uma felicidade plena. Então, nesse mundo tão confuso, entre tantas ruas, avenidas e vielas e becos, Jesus de Nazaré se apresenta como sendo o caminho seguro para ser percorrido. Nessa noite, Jesus nos convida, meus queridos, a enxergar que Ele é o caminho,
para a nossa vida, de que Ele é o caminho para a saída dos nossos problemas, das nossas dificuldades, dos nossos anseios, dos nossos complexos, da nossa culpa, do nosso pecado. Ele é o caminho que precisa ser percorrido. Jesus não é apenas, os ensinos de Jesus não produziram apenas mais um sistema religioso quanto tantos, não é apenas um estilo de vida ou uma filosofia cristocêntrica, mas o Jesus é uma pessoa e ele se apresenta como sendo o caminho. Eu sou o caminho seguro para percorrer. Eu sou o caminho que você vai encontrar nele a oportunidade de entrar em Jesus e ser conduzido até um ponto que você espera chegar na presença do nosso Deus e do nosso Pai. Nós precisamos nessa noite sair daqui com essa convicção no nosso coração, de que a minha maior necessidade talvez não seja algumas coisas que eu numerei na minha relação das 10. Talvez as minhas maiores necessidades entre as 10 não sejam as 3 que eu numerei. Mas a minha maior necessidade nessa noite é reconhecer Jesus como o caminho que eu preciso permanecer firmado, sem titubear e sem olhar para trás. Porque aqueles que ficam à beira do caminho para nada vão servir, senão para serem comidos pelas aves de rapina. Mas aqueles que ousadamente entram no caminho chamado Jesus e têm prazer em percorrer esse caminho, terão a oportunidade de dia após dia aprender com o Senhor, aprender a ser manso, a ser humilde, a ser tolerante, a dar outra face, a andar a segunda milha. Aprenderá com Jesus a viver aquilo que o Senhor espera que os seus discípulos possam viver. Nessa noite a sua maior necessidade, meus queridos, não são aquilo que vai satisfazer os seus desejos, os seus anseios. A sua maior necessidade não é aquilo que vai satisfazer, como Paulo, como Pedro vai nos dizer, o seu ventre apenas as suas necessidades físicas, materiais e transitórias. A sua maior necessidade é você firmar os pés em uma pessoa chamada Jesus de Nazaré, de uma forma tal que o vento, a chuva e os rios, quando abalarem você, você não destrua. A sua casa possa estar solidificada no caminho que é Cristo, que a sua casa possa estar firmada em Cristo, nesse caminho que é seguro, nesse caminho que é fiel, nesse caminho que não há possibilidade de frustração, que não há possibilidade de chegarmos no final e dizer, não era bem aquilo que eu pensei, não era bem o que eu imaginava, eu segui Jesus pelo caminho, mas o resultado não foi satisfatório. Jamais acontecerá isso. As nossas escolhas nos conduzirão a chegar a essa conclusão no final, mas quando entramos pelo caminho chamado Jesus, Ele nos surpreenderá no final. Quando entramos no caminho chamado Jesus, Ele fará por nós aquilo que nós não podemos fazer por nós mesmos. Quando nós estamos no caminho chamado Jesus, nós temos a garantia daquilo que Paulo vai nos dizer, aquilo que o olho não viu, aquilo que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Bendito seja o nome de Jesus. É essa sensação e essa realidade que precisa pulsar nos nossos corações. Eu estou no caminho chamado Jesus. Eu não tenho tempo de olhar para trás. Eu não tenho tempo de olhar para os lados. Eu estou no caminho chamado Jesus. As coisas aqui estão passando como num trem voando em direção a Canaã celestial. As coisas do mundo estão passando e elas vão passar. Mas aquele que está no caminho, ele pode repousar seguro, descansando no poder de Deus, de que ele chega na presença do nosso Pai, porque a Escritura nos diz que ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Você está no caminho. Qual é o caminho que nós temos tomado? Qual são o caminho que nós estamos tomando? Quais são as nossas atitudes? Qual tem sido as nossas ações? Se Cristo vier hoje, qual o caminho que Ele vai nos encontrar? Será que Ele vai encontrar-nos numa boca? Será que Ele vai nos encontrar alimentando a nossa carne em uma mesa de um bar ou em qualquer outra coisa? Onde é que Ele vai encontrar? No caminho. Essa noite pode ser a última noite da nossa vida. Pode ser o último momento, o último instante. Onde Ele vai me encontrar? Ah, mas o pastor está numa condição muito boa. Se Jesus vier agora, ele está no púlpito pregando. Hoje, se Ele vier, todos nós estamos numa condição muito boa.
Todos nós estamos na igreja cultuando, atento. Deus conhece os nossos corações. Deus conhece. E Deus não se deixa escarnecer. E o fato de louvar, pregar, cantar ou dirigir, para as pessoas podem até dizer alguma coisa, mas para Deus é Ele quem sonda o coração. É mesmo assim. Então, nessa noite, o Senhor nos convida a refletir: que caminho eu estou vivendo? Se Jesus me chamasse agora, onde Ele ia me encontrar? Eu estou pensando que estou enganando a quem? Mas meu pai não sabe, minha mulher nem desconfia, meu marido nem sonha, meus filhos jamais. Pastor, é muita gente para cuidar. Mas há um Deus no céu que os olhos são como chamas de fogo e que não há oculto que não venha a ser revelado. E onde você estiver no caminho da sua vida, Deus pode lhe surpreender nesse caminho. E que nessa noite o Senhor possa dizer: de fato, eu preciso voltar para o caminho correto, porque Deus está me vendo. Deus está me vendo. Eu estou pegando o caminho errado. Lembra quando éramos pequenos que os pais diziam: vá ali comprar alguma coisa. Vai ali na barraca do seu Zé comprar alguma coisa, aí dá lá o dinheiro. Algumas vezes meu pai saía para frente, o meu pai ou minha mãe dizia: vá lá que eu fico aqui lhe olhando. Aí ia despreocupado. Ele ficava me olhando, mas às vezes era longe. E às vezes os olhos dele não alcançavam. E às vezes quando eu ia sozinho, qualquer coisa me distraía. Só precisava encontrar alguém na rua para atrasar o almoço, conversando ou até mesmo brincando. Só precisava ver os meninos brincando que paravam em qualquer lugar. Com Deus não dá para fazer assim. Não tem como fazer isso com Deus. Ou você está com Deus ou você não está com Deus. Ou você está no caminho ou você não está no caminho. Não há possibilidade de ser um crente Raimundo, como alguém já cantou no passado. O crente Raimundo é aquele que tem um pé na igreja e outro no mundo. Não há possibilidade. Gostou, Sérgio? Crente Raimundo é aquele que está com um pé na igreja e outro no mundo. Está com o pé na igreja, mas está com outro pé na balada. Está com o pé na igreja, mas está com o pé no motel. Está com o pé na igreja, mas está com o pé no prostíbulo. Está com o pé na igreja, mas está com o pé numa mesa de um bar. Está com o pé na igreja, mas está na boca de fumo. Está com o pé na igreja e está em tanto lugar. Está com o pé na igreja, mas está falando de todo mundo. Está com o pé na igreja, mas não é alguém de confiança. Está com o pé na igreja, mas compra, mas não paga. Está com o pé na igreja, mas é checheiro. Está com o pé na igreja, mas faça negócio com ele para se arrepender. Que caminho nós estamos? É um convite de reflexão nesses 6 anos de existência, para dizer: olha, a maior necessidade nossa é estar no caminho. É estar no caminho. A segunda necessidade de Jesus, que nós precisamos entender, não sei qual for a sua, mas a nossa maior necessidade é uma verdade para crer. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade. Eu sou o caminho, a verdade. É essa verdade que todos nós precisamos para quê? Para crer. E nesse mundo onde tantas verdades, onde há tantos sofismos, onde há tantos ensinos, com a intenção de ludibriar a mente das pessoas, mais do que nunca o Senhor nos convida a crer em algo que é verdade. E como balança inicial, ele vai nos dizer que o coração do homem é enganoso. Então o nosso coração não serve para distinguir aquilo que é verdade e aquilo que não é verdade. Porque quando nós entendemos a natureza do homem, nós começamos a perceber que o homem não tem como avaliar aquilo que é bom, aquilo que é mal, aquilo que é certo, aquilo que é justo, sem que a palavra de Deus entre em ação na sua vida. Do contrário, por mais apurado que seja o seu conhecimento,
por mais abalizado que seja o seu conhecimento, ele ainda pode ser visto de maneira superficial, porque existe uma matéria que talvez ele não tenha entrado. A natureza do homem, com os seus sentimentos, com os seus complexos, com as suas culpas, e a natureza pecaminosa da inclinação do próprio coração do homem. Nesse ponto nós precisamos entender, meus queridos, de que nós precisamos descobrir, entender e abraçar de que Jesus é a verdade. Quem é Jesus para você? Em que nós acreditamos nos nossos dias? Quem são os nossos formadores de opinião? Observa ao nosso redor. Todos os dias temos a oportunidade de ficarmos horrorizados com aquilo que nós vemos todo o tempo. Parte da sociedade tenta manipular as informações, outra parte tenta manipular. Em tempo de tanto fake news que a gente não sabe o que é verdade do que é mentira. Onde nós podemos encontrar a verdade para a nossa vida? Em que nós estamos dando valor, credibilidade? A nossa credibilidade precisa estar na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela precisa ter credibilidade para nós. A palavra de Deus precisa ter preeminência na nossa vida. É um princípio nosso, a nossa única regra de fé e prática é a palavra. Nós não precisamos de nenhuma outra coisa, da opinião de quem quer que seja. A Bíblia para nós é suficiente. Nós não precisamos de alguém que possa interpretar segundo a sua maneira de pensar, seja teólogo, cardeal, papa, doutor, reformador, seja lá o que for. Esses homens contribuíram e contribuem para trazer esclarecimento, para trazer cultura, de certa forma, mas a palavra de Deus tem preeminência sobre a palavra de quem quer que seja. A palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes. A palavra de Deus deve ser alimento para a nossa alma, deve ser uma bússola que nos guia nesses dias tão difíceis, deve ser uma lanterna que nos guia em meio às trevas. Ou a palavra de Deus tem primazia na nossa vida ou não tem, mas se nós queremos abraçar a mentira, liga a TV que você vai ver mentira o tempo todo, liga a TV que você vai ser ensinado que a mentira o tempo todo, porque é o que passa em boa parte daquilo que nós somos alimentados todos os dias, é mentira, é mentira. É mentira do diabo, boa parte daquilo que se vê. É mentira do diabo os valores que têm sido vendidos na nossa sociedade. É mentira de que uma menina nasce menina, mas pode se tornar menino, ou vice-versa. É mentira do diabo. É mentira do diabo que você pode descartar tua mulher por quem quer que seja. É mentira do diabo. Você pode ser feliz com essa mulher que está dando problema. Você pode ser feliz com esse homem que está dando problema. É mentira do diabo que teu filho viciado em drogas não tem jeito. É mentira. Ele pode ter chegado no mais baixo lamaçal do pecado. Ah, Jesus de Nazaré para restaurar, para arrancar das trevas. É mentira do diabo. É mentira. É mentira, as pessoas podem mudar, as pessoas podem ser transformadas, as pessoas podem ser redimidas. Não é verdade aquilo que tem sido dito, não é verdade, é mentira. É mentira, não tem nada de natural não. É diabólico, é sensual, é carnal, é abominação aos olhos de Deus. Abrace a verdade. A verdade é uma joia cristalina. A verdade, a Bíblia vai nos dizer em João capítulo 8, verso de número 22, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus não trabalha com a mentira, porque quem é o pai da mentira é o diabo, mas ele diz-nos claramente, se tem uma prioridade na sua vida, eu quero que você saiba que eu sou o caminho, venha para esse caminho. Eu quero que você saiba que tem uma verdade, não viva na mentira, porque se viver na mentira não me pertence. Viver na mentira é ser filho do diabo. Viver na mentira é dar bênção para Satanás. Mas nessa noite, que seja uma realidade nas nossas vidas, abrir os nossos olhos e dizer, Senhor, eu sei que Tu és a verdade. O verdade não é aquilo que as pessoas dizem, não é que a sociedade impõe. Isso é manipulação, é plano diabólico nesses últimos dias. Isso não é a verdade. O que é a verdade? A verdade é o que a palavra de Deus diz. E o que é que a palavra de Deus diz? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Independente de quem seja, pode ser a pior prostituta chamada Raabe, mas vai entrar na genealogia de Jesus, na sua descendência. Pode ser uma mulher que fez algo extremamente
ignorado na sociedade da sua época, chamada Tamar, mas entrou na genealogia de Jesus. Pode ser um homem que consentiu no assassinato de Estevão, como foi Saulo. Pode ser um homem que negou Jesus, feito Pedro. Esses homens têm a oportunidade de mostrar que a verdade não é bem o que se diz. Pau que nasce torto, morre torto. Até passar pela carpintaria de Jesus. Porque Jesus tem o poder. Jesus tem o poder. A verdade é que pau torto nas mãos de Jesus se endireita. E como se endireita? Vê Paulo, vê Pedro, vê Raabe, vê Tamar, vê tantos homens e mulheres, vê Zaqueu, vê Levi, vê André, vê Filipe. Todos esses homens da Bíblia mostram claramente de que quem diz a verdade... Qual era a verdade para Gideão? Sou o menor da casa dos meus pais, não sirvo para nada, estou aqui malhando trigo no lagar, Deus não está comigo, eu não sou valoroso porque eu estou escondido. Aquilo era a verdade para ele, mas não era a verdade real. A verdade real era que Deus olhava para aquele homem e dizia: você é valoroso, é você quem eu vou usar para frustrar os planos dos moabitas, dos adversários, dos inimigos. Deus não vê como vê o homem. Então, nessa noite, veja o que é verdade e abrace a verdade e jogue fora na mentira, chute a mentira, abomine a mentira, mas viva a verdade. Mas também nessa noite, Ele nos convida, meus queridos, a não apenas crer em uma verdade, mas Ele também nos convida a viver uma vida diferente. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida. Tantas pessoas hoje, elas não têm sentido para viver. Tantas pessoas hoje, elas tentam encontrar sentido para a vida em tanta coisa. E perderam completamente o sentido. Quantas pessoas, depois que de um período de desemprego, ou separação, ou até mesmo aposentadoria, a vida ociosa começa a vir na mente de que não tenho mais nada para fazer. A minha vida está inútil. É assim a imagem que muitas pessoas passam. Nós precisamos descobrir o propósito da nossa vida. Enquanto não descobrimos o propósito da nossa vida, nós iremos nos frustrar. Nós iremos tentar encontrar sentido naquilo que não dá sentido, naquilo que às vezes só gera prejuízo. Mas nessa noite o Senhor nos convida, meus queridos, a não apenas abraçar o caminho, não apenas acolher a verdade, mas a também entender que, segundo Jesus, a sua maior necessidade é uma vida para viver que glorifique a Deus. Paulo descobriu essa realidade quando ele vai dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O que significa isso? Significa que os seus anseios, que a sua vida, que os seus projetos não eram mais controlados por si mesmo, mas Deus era quem controlava a sua vida. Deus era quem controlava a sua existência. Pelo menos era a meta, era o propósito, era o ideal que ele tinha para a sua vida. Nessa noite, se você passa e pensa: qual o sentido da minha vida? Qual o propósito da minha vida? Por que eu estou vivo hoje? Encontre propósito para a sua vida em Deus. Descanse em Deus. Viva em Deus. Tenha ousadia de colocar como meta e como prioridade na sua vida poder um dia, se não hoje, afirmar como Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo na carne, vivo para a glória do Filho de Deus. Paulo tinha a mesma natureza que a nossa. Talvez alguns de nós não tenhamos o passado de Paulo. A maior parte de nós não tem o passado de Paulo, como ele não tinha o nosso passado. Nossos pecados são diferentes dos dele. Mas uma coisa é certa:
a natureza que tinha dentro dele é a mesma que nós temos. E ele, apesar de toda dificuldade, apesar de olhar e dizer aquilo que o bem que eu quero fazer eu não consigo, o mal que eu não gostaria de fazer, é isso que eu me vejo fazendo. Apesar dessa afirmação tão sincera, que também precisa ser encontrada em alguém que abraçou a verdade, que está no caminho, que procura viver uma vida firme na presença de Deus. Que o Senhor nos ajude nessa noite, que o Senhor nos ajude a rever. Talvez a sua prioridade, ela esteja invertida, mas a sua prioridade, ela precisa estar centrada em Deus acima de qualquer outra coisa. Se a minha prioridade não estiver centrada em Deus, não, mas primeiro vem a minha faculdade, primeiro vem a minha congregação, a minha igreja, depois vem, nada substitui o seu relacionamento com Deus. O Senhor Jesus vai nos dizer, no Sermão do Monte, que nós estamos estudando na escola bíblica, buscai primeiro o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Ou cremos nessa realidade, ou não cremos nessa realidade. Mas creia, vale a pena acreditar, vale a pena abraçar essa verdade, vale a pena andar por esse caminho. No final, pode até ter lágrimas, mas serão lágrimas de alegria. Porque no final desse caminho, você vai ver que valeu a pena. Eu sei que é difícil. Eu sei que percorrer nesse caminho, de mãos dadas com a verdade, e de mãos dadas com a verdade e de mãos dadas com o viver com Cristo. Não é fácil, é um desafio. Haverá momentos que ficará muitas interrogações, muitas pedras poderão ocorrer, mas permaneça no caminho. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Eu já li o final do livro. Você já que é um bom leitor? Eu já li até o final do livro. Tem aquele livro que você diz, olha, ler é muito bom. Aí tem algumas pessoas que antes de ler o livro, lê o final. Eu não só li o final, eu li ele todo. Mas no final eu lhe garanto, vai dar tudo certo. Permaneça firme, ame a verdade, viva a verdade. Não dê ouvido à mentira, viva a verdade, fique no caminho e viva aquilo que Deus espera que você possa viver. Para finalizar, 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Que Deus os abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.